Olá, minhas amigas, meus amigos, boa noite. Estamos aqui novamente com mais uma edição do nosso Sarau 15 Minutos, neste mês de março, e a edição especial com o tema Mulher na Atualidade. E a gente está aqui com um mês assim, cheio de atividades, né? Comemoração do Dia da Mulher, para refletir bastante sobre essa data. E primeiro eu vou dar os informes, nossos informes, que é a exposição do Moça Bonita, do projeto Moça Bonita, em parceria com a LACAF, que está acontecendo no Caritas, até o dia 31 de março. E vai ficar, são fotos das moças bonitas com nossos poemas. E vai ficar lá a exposição gratuita para quem quiser assistir. E também Flores Literárias, amanhã comemora 7 anos, e vai ser também uma festa muito bacana, lá no Hotel Nova Onda. E quem quiser saber mais informações ou adquirir o convite, entra em contato com a Jaqueline Brum ou com a Andréa Rezende. E nós estamos, então, no nosso tema, um tema assim, bem amplo, para deixar a nossa convidada, Rosana Andréa, bem à vontade para falar aí no aspecto que ela achar melhor para esse momento. A Rosana é minha confreira lá na LACAF e ela é escritora, professora, e ela escreve textos excelentes, tendo como tema mulher. E aí eu não podia deixar de chamá-la nesse mês das mulheres para ela falar muita coisa boa aqui para a gente. Eu vou deixar livre, passar a palavra para ela, e tem alguns pontos aqui, eu fiz umas anotações, algumas coisas também, que depois a gente vai no decorrer do nosso bate-papo, eu quero pontuar, né? Então vamos lá. Boa noite, Rosana. Boa noite, Luciana Rogani. É um prazer estar aqui, né? Nunca participei, mas eu sei que você está fazendo um trabalho muito bacana com esse sarau. Minha primeira experiência, né, nos 15 minutos, mas, mas é uma honra sempre, né? A gente que trabalha com cultura, com educação, com literatura, a gente vive 24 horas no ar, na verdade. Então, é uma honra, né? O mês de março é um mês muito recheado de presentes, né? Que é a comemoração internacional do Dia da Mulher, é o aniversário de Teixeira e Souza, né? É muita coisa para nós, para o Brasil, para o mundo, para a nossa cidade de Cabo Frio. São momentos assim, muito especiais. Então, assim, quanto à questão da mulher na atualidade, eu escrevo atualmente a minha escrita, né, ela tem duas vertentes, que são crianças, uma escrita de contos para crianças, histórias, né, a literatura, a Lige, na verdade chamada Lige, literatura infanto-juvenil, e a autoria feminina, que também está na Lige e está na questão da mulher, porque eu venho já há algum tempo, desde que eu comecei a escrever, né, eu sempre tive esse lado, mas agora, de um ano para cá, ficou mais intenso, e aí surgiram essas crônicas narrativas meio. Tem gente que diz que é poema narrativo, eu ainda não consegui classificar direito, mas é o assunto do próximo livro, né? Inquietude, que uma editora abraçou e vai sair, não posso falar muito, porque eu assinei um contrato. Então, na verdade, né, a gente já faz isso praticamente profissionalmente, mas é o meu primeiro contrato. Assim, depois de 8 anos, né? Então, saindo de uma literatura independente, já estou nesse processo há um tempo, mas saindo praticamente profissional. E aí eu estou muito feliz com isso. Isso tudo aconteceu agora, de fevereiro para cá, mas na verdade Maravilha. foi fruto de 2022, né? De um trabalho que eu fiz muito intenso, aqui e ali, muitas transformações, muita coisa. E aí, nessa questão da mulher, eu praticamente abordo um público específico, né? Que eu chamo de 50 e mais um pouco. São as mulheres de 50 mais um pouco.
a minha escrita, claro que todas têm acesso, quando eu me refiro à mulher nos meus textos, são todas as mulheres do mundo, de todas as idades, né? Mas tem um público bem específico, né? Então, eu sempre falo, as pessoas dão boa noite, né? A todos e todas, eu dou a todas e todos, e, em especial, as mulheres de 50 e mais um pouco, porque no nosso país está havendo uma grande revolução dessa faixa etária, as mulheres se descobrindo, as mulheres se assumindo, né, em suas profissões, as mulheres se aposentando, mas ao mesmo tempo indo em busca de felicidade, né? Não se jogando na cama com chinelão, nem um roupão de toalha e ficando ali, né? Não tem mais essa figura, né? A gente tem que jogar essa figura para o vento. Na verdade, hoje as mulheres de 50 mais um pouco, elas estão lindas, elas estão buscando melhorar seus corpos, sua saúde, sua cabeça, e é isso, né? E tem muita gente que acha a Cláudia Raia polêmica. Eu particularmente acho que ela deu uma, uma prova, né? Claro que ela tem condições também de cuidar do próprio corpo, mas ela deu uma prova que nada é impossível, né? Que a gente não deve se entregar à idade, que independente dela ter tido um bebê ou não, ela vinha falando sobre isso, ela criou uma página no Instagram que ela fala muito sobre, né, a questão sexual da mulher de 50, a questão pessoal, a questão da autoestima. Então, isso eu acho super importante, independente de ser artista consagrado ou não, pessoa da sociedade, educador, né, formador de opinião, que fale para as mulheres não se entregarem à idade, achando que porque fez 50, porque o nosso país, infelizmente, ele tem, né, ele traz na sua cultura, né, na sua formação étnica, social, psicológica, enfim, histórica, política, essa ideia de que a partir dos 50 não se tem mais vida, né, para a mulher. Ela tem que ficar lá com o companheirinho dela, paradinha e tal, né? Não tem que fazer sexo, porque sexo não é permitido para as mulheres de 50, essas coisas. E nós temos que acabar com essa ideia, porque a mulher está viva, né? Nossas mentes, nós não somos só nossos corpos, nós somos nossas mentes, nossas ideias, né? Nossa alma, aquilo que a gente acredita. Então, eu, particularmente, estou numa fase assim, que quando eu entrei nos 50, eu já estava repensando muita coisa. Mas quando eu entrei nos 50, foi justamente o momento em que minha vida começou a renascer, né? E aos 54, eu ressignifiquei tudo, praticamente. Então, para mim, está sendo assim, uma experiência. Não é que eu seja outra. Eu acho que o que eu sou hoje estava aqui dentro, mas muitas vezes a própria correria do dia não permitia, né? Muito que. E uma série de fatores. E aí a gente vai desconstruindo determinadas coisas. Acho que isso que é importante. E a mulher de 50 ela consegue desconstruir, né? Muitas coisas Verdade. que a acorrentaram, né? que a aprisionaram em pensamentos e paradigmas que não cabem mais no mundo de hoje, que não cabem mais nesse tempo. Né? Esse tempo é um outro tempo. Deixa só eu desligar minha airfryer, que eu deixei ligada. Está aqui. Pois é, a mulher também, né? Tem essas coisas que a gente liga o fogo, liga a airfryer. Então, faz parte, né? Então assim, como eu estava falando, nós temos que, principalmente a literata, né, as mulheres que fazem a autoria feminina, que somos nós, as escritoras desse país, nós temos que levantar essa bandeira, né, da autoestima da mulher de 50, de todas as mulheres, de todas as meninas, das adolescentes, das mocinhas, né, das 40, 30, todas. Mas a gente precisa, né, quebrar alguns paradigmas.
A minha avó tinha um ditado muito engraçado, né? Deixa eu ver se eu lembro, que ela dizia assim, como é? De 18 a 20, o que eu quero, 20, 25, sei lá, 25 a 30, é, quem me quer. E de 30 em diante, se der e vier. Entendeu? Olha o ditado, gente, presta atenção, de 18 a 25, o que eu quero. De 25 em diante, quem me quer. Não, de 30 em diante, uma coisa assim, quem me quer. E depois dos 40, o que der e vier. Não, a gente quebra isso aí, racha esse pensamento, que é o que nós queremos, o que nós aceitamos, o que Isso. nós permitimos, o que nós vivemos, o que nós idealizamos e os nossos sonhos na bandeja em primeira mão. É isso aí. Independente da idade que tenhamos. Né? Nós valorizar, colocar nossa autoestima numa linha de equidade ou mais dos homens. Porque viemos de um país que no século XIX as mulheres não tinham voz. No século XX também muita coisa aconteceu, e quando a gente pensou que estava caminhando, começam, né, as violências, os feminicídios. Então, essa mulher hoje, que nós somos, principalmente professores, escritores, pessoas formadoras de opinião, artistas, é nosso dever convocar as outras, né? Conversar sobre isso, dizer que nós estamos, a Iron falando aí, né, enquanto a vida, vamos estudar em faculdade, exatamente o caso da moça de 40 anos na faculdade. Gente, pelo amor de Deus, estou fazendo minha 6ª pós-graduação, já fiz, só não vou para o mestrado, porque realmente estou cansada, sabe? Se eu quisesse fazer outra, eu faria, ia para o meio das novatinhas, sentaria lá na primeira carteira, que minha mente ainda está aqui. Então, isso é inadmissível um jovem falar desse jeito com uma mulher de 40 anos. Né? Mas isso é fruto de quê? De um país contraditório na sua formação, né? A criação desses meninos. Então, infelizmente, a escola não está formando muita coisa, porque as pessoas acham que a escola vai salvar o mundo. A escola não vai salvar nada, gente. Nós é que vamos tentar melhorar e minimizar se trocarmos adequadamente ideias, como Vygotsky, né? Lev Vygotsky, um dos maiores pensadores da educação. A gente só transforma se a gente permitir conviver com o outro, na convivência, na conversa, na fala, na troca, né? A Rosa Fonseca apareceu aí. A gente só transforma o mundo, gente. Na verdade, a gente não transforma. Porque quando eu me aposentei, eu olhei no espelho e falei assim, meu Deus, que equívoco! Eu passei 35 anos achando que eu estava contribuindo para transformar alguma coisa. Aí vem pandemia, vem confusão, vem guerra da Rússia, vem tudo trombando em cima do outro. Falei, minha Nossa Senhora, não, nada disso. Aí a gente leva tipo um soco, né, na cara bem dado, assim, porque não é nada disso. O que a gente fez, beleza, contribuímos, ótimo, mas a gente vai continuar contribuindo na troca, na experiência, porque ninguém ensina nada a ninguém. A gente aprende uns com os outros, né? É uma construção, né? Exatamente. Então, enquanto a escola estiver achando que ela está ensinando coisas, nós vamos estar nessa roda viva aí, cabo de guerra, BNCC, supervisor correndo, ninguém entende nada, professor que não sabe dar aula, um desespero só. Mas por quê? Porque a relação com a escola tem que mudar. Né? Vem uma pandemia, não é mais a mesma coisa, e a escola continua lá, com as unidadezinhas dela, tentando enfiar a goela dentro essas coisas, depois de uma pandemia, depois de né, os Estados Unidos estão lá pegando fogo. Gente, olha só, está na hora de acordar, né?
eu vou até usar uma frase em inglês. Wake up, Brasil! Wake up! Acorda, porque a gente já passou da hora, né? E eu, assim, em relação às mulheres, que eu acho que são peças fundamentais nessa transformação toda mundial, social, né, humana, eu venho escrevendo esses textos porque as minhas ansiedades, né, porque eu tive aula com o professor Maximiliano Torres, da UERJ, há umas 3 semanas atrás, e ele disse assim: o escritor ele fala daquilo que está sentindo, das suas ideologias, não tem nada neutro. O pessoal pensa, o escritor está querendo dizer nada, ele tirou isso do nada. Não, ele tirou da caixa preta dele, da bagagem que ele está trazendo, de toda essa, né, essa ebulição das experiências que cada um passa em sua vida. E aí, dos seus estudos, teorias, experiências, vivências, enfim. É um cozinhado bem grande, um cozinhado não, desculpa, um cozido, né, bem grande. Então, com muitos ingredientes. Então, desculpa, gente, eu tenho mania de comparar o que eu estou falando com coisas assim bem triviais, sabe? Isso é bom. Isso é bom. Pois é. Então, eu separei um texto aqui ele é o texto que abre o meu novo trabalho, Inquietudes, né? Não sei se você permite, que é um texto chamado, foi uma das primeiras crônicas, né? Que nasceu em 2022, em julho, né? Foi de julho para cá que eu elaborei esse livro. À medida que foi nascendo, todas as crônicas, na verdade, acabou se transformando no Inquietudes. Inquietude feminina. É preciso dizer o meu nome. Não sou a mulher, a filha ou a profissional tão somente. Quero apenas que pronunciem o meu nome para que a essência feminina transborde e nunca morra. É preciso dizer meu nome bem alto para que eu desfrute de uma noite de amor com liberdade, de um dia de folga comigo, de um lanche solitário mais feliz, de água salgada no corpo sem toalha, para que no meu ventre a vida nunca se perca e que as minhas entranhas sempre floresçam em vida e amor. É preciso dizer Ana, Rosa, Maria, Joaquina, Luciana, Luzia, Lina, Edvirges, entre tantas outras. Gritar bem alto diversas mulheres. E quando seus nomes ecoarem no vento, a brisa fresca de satisfação retornará à minha alma em revolução. É preciso dizer meu nome com força, com raiva, com paixão, com precisão, com tristeza, com surpresa, com tesão, para que o grito se junte a tantos outros plasmados no universo. É preciso dizer muitos nomes femininos bem alto. É preciso renascer em cada uma de nós aquilo que se esconde no fundo e precisa se mostrar ao mundo. É preciso dizer seu nome. Que maravilha, gente! Lindo demais, lindo. E a gente, assim, vai viajando no seu texto e aprofunda. É uma maravilha. Parabéns. Porque essa coisa do nome, gente, temos que começar pelo nome. É verdade. A gente sabe que tem até companheiros, maridos, que apelidam as mulheres e passam anos sem dizer o nome delas, né? E não vão dizer, e não dizem na cama e não dizem na vida. E isso já sinaliza algo, né? Semana passada. Despersonalizou, né? Despersonalizou. Oi? Perdeu a sua individualidade. Exatamente. É como se a identidade, né, da companheira, da amada, não existisse mais. Então, a gente parece uma bobagem, mas não é. Então, se você encontra um companheiro que não fala o seu nome, pode correr dele, porque ele não vai te valorizar, não, meu. Não é que também dizer o nome está te valorizando, não é isso. Mas até escrevi um texto semana passada, chamado Nomenclaturas, que complementa esse aqui, que eu falava dos relacionamentos de internet, né? Dessa coisa dos
dos aplicativos de relacionamento, que os homens estão lá e falam assim, bebê, amor, não sei o quê, não lembra nem com quem está falando. Então, e foi um texto até polêmico, que muita gente comentou lá, porque é realmente desse jeito. E não é só os sites de relacionamento. Infelizmente, né, tem essa coisa do nome, né, da identidade, da nossa identidade, ser deixada realmente com o tempo. Até porque, por exemplo, se uma mulher vive um relacionamento abusivo, com o tempo ela é encharcada de apelidos, né, de coisas pejorativas, e às vezes ela nem percebe, né? E tem muitas outras situações, né? Então a gente precisa ter consciência de que aquilo que está dentro de nós, de bom, né? No fundo da nossa essência, da nossa alma, é fundamental colocar para fora, sem medo de ser feliz, sem medo de dizer o que pensa. A mulher de 50 mais um pouco, gente, não tem que ter medo de falar nada, não vai ofender ninguém, né? Porque tudo não é o que se diz, é como se diz. Mas guardar, né, sua tristeza, seu ressentimento, sua mágoa, sua dor, não guarda, não. Bota para fora, sabe? Procura alguém, conversa. Se não pode ser o companheiro, procura uma outra pessoa, mas vai atrás da sua felicidade, da sua paz, porque paz é tudo. E quando a gente trabalha dentro, né? Quando a gente externaliza que não é não, sim é sim, não é não. Nós, mulheres, fomos criadas para dizer sempre sim. E não o não. O não, olha só, gente, parece doideira que eu estou falando, mas nós fomos criados para dizer sim. E baixar a cabeça. Até porque na sociedade extremamente patriarcal e machista, quando nós viemos, machista, nem só machista, porque na verdade não é bem machista, é violenta. Porque as pessoas falam assim, fulano é violento porque é machista. Está errada essa construção. Não, fulano não é violento porque é machista. Ele é machista porque é violento. Entendeu? Inverte para ver como é que fica a construção aí da expressão. Então, a gente precisa entender que muitas coisas que a gente vive hoje, no século XXI, ano 2023, nós herdamos do século XIX, quando as mulheres eram comandadas por suas famílias, os maridos eram seus donos e elas estavam trancadas dentro de casa, não tinham a liberdade, não podiam nem desejar, gente. Então, hoje, sabe, é claro que eu também penso que não é porque você vai botar seu corpo à mostra, né, ficar pelado no meio da rua, que você está exercendo a sua feminilidade, a sua liberdade de ser mulher, não. Não é bem assim. Quem opta, tudo bem, né? Eu respeito cada um, mas a gente tem que perceber que para a mulher, às vezes, até botar uma saia mais apertadinha, ou um sapato de salto, ou um vestido mais colorido. Nossa, tem muitas mulheres que não botam vestido colorido, né? Porque acham que vão estar chamando atenção, e de repente o marido não vai gostar, a família não vai gostar. Ainda vivemos esse tempo, parece uma doideira o que eu estou falando, né? Hoje de manhã eu assisti ao Bom Dia Brasil e vi, né, uma mulher que foi assassinada, ela tinha um namorado, o namorado esfaqueou ela, né, aqui no pescoço, na frente da filha de 2 anos, e uma outra também que sofreu também uma agressão. Então, tinha 2 casos logo no Bom Dia Brasil, assim, abrindo a sexta-feira. Eu fiquei pensando, gente, é inadmissível, né, que um homem viva com uma mulher e ele enfia uma faca, né, porque ela não quis fazer sexo com ele, ainda violentou. Esse caso foi hoje de manhã no Bom Dia Brasil. Violentou a mulher, como ela estava se negando a fazer sexo naquele dia com ele, ele enfiou uma faca no pescoço dela e ela está internada na cidade aqui do Rio de Janeiro. Então, foi na frente da menina de 2 anos, ela tinha mais uma filhinha de 14, a menina correu, né, viu a pequenininha chorando no quarto, e correu e a mãe caída lá no chão. Então,
E parece que ela salvou porque não removeram a faca foi junto, né? Que aí ela ainda está. Então, assim, a gente vê essas coisas, né? E aí, gente, olha só, se a criaturinha, já desde o namoro, né? Ela impõe o dedinho, bota o dedinho, não, você vai fazer isso, não, você não vai fazer isso. Ah, gente, está errada a situação. Os sinais já começam desde cedo, então não se permitam. Eu falo sempre quando eu vou às escolas, meninas, mocinhas, não permita que o seu namorado te dê um tapinha de brincadeira. Aí, porra, quantas vezes eu estava no ponto do ônibus aqui em Cabo Frio, na praça ali, depois da biblioteca, ali no sinal, esperando o ônibus para vir para minha casa. Aí os meninos vêm da escola, tô vendo, abraça a namorada, daqui a pouco empurra, aí chama, xinga mesmo, xinga. Ou só isso, sua cachorra, só isso. Eu fiquei parada olhando aquilo, falei, como é que é? Os meninos, o menino deve ter uns 16, a menina uns 14. Então, povo brasileiro, famílias, mamães, papais, não adianta bater, não adianta jogar na parede, não adianta gritar com essas. Não, é chamar devagarzinho com a conversa e mostrando devagarzinho para essa juventude que violência gera violência, né? E que se a gente está com esse número enorme de feminicídios, é porque começa na humilhação, né? Começa no chuvalhamento, começa em não dizendo o nome da sua companheira. Enfim, são sinais, né, que vão. E a mulher é aquela questão que herdamos uma cultura, herdamos uma criação, herdamos paradigmas de que estávamos num lar ou estamos aqui nessa sociedade para servir, sermos subservientes e não para ter desejo, para dar vazão a nossos pensamentos. Ah, Rosana, mas você está dizendo isso porque você é escritora. Gente, no século XIX, segundo o doutor Maximiliano, tinha 157 escritoras, que a gente desconhece. Já existiam 157. A UES está fazendo uma pesquisa. Não apareceram. Por quê? Porque elas estavam trancadas dentro de casa, elas escreviam escondidas. Os e às vezes tinha que adotar um nome masculino, né? Às vezes, exatamente, como a Mary Shelley de Frankenstein, que usou o nome do companheiro dela, porque ela não ia conseguir que as pessoas lessem o livro Frankenstein com o nome dela. É um absurdo, gente. Então, essa questão, né, que aconteceu na Europa, e aí tem uma coisa muito interessante também, nós tivemos uma escritora chamada Lísia Floresta, Lísia, ela escreveu um livro chamado, só para confirmar o nome dela, ela escreveu um livro chamado Lésbia, não é de lésbica, não, é de lésbia mesmo. E esse livro foi o carro-chefe dela na época, né? Que ela escreveu. E aí, o que aconteceu? Nízia Floresta, ela nasceu em 1810, foi a primeira feminista brasileira. E ela escreveu esse texto, o Lésbia, e tem uma coisa muito interessante. E o texto dela, ele saiu do armário, assim, saiu do anonimato, né? Nem do armário, nem a expressão não é essa. Saiu para o mundo a partir do momento que ela colocou nesse texto 3 escravizados, a história de 3 escravos no texto dela. E um detalhe, as mulheres viam as pessoas escravizadas no século XIX, as escritoras, escravizados com olhar humano, e os escritores homens com olhar de mercadoria. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Então, assim, o que acontece? Claro que existiram muitas outras, na mesma época da Lísia, Nízia Floresta, Nízia escreveu Lésbia. Desculpa, gente, que eu já estou com a cabeça muito cansada. E aí, o que acontece? Existiram muitas outras, né? Que até mesmo porque a maioria estava na Inglaterra. Mas, independente da Inglaterra, não,
O interessante da Nísia, que eu achei, foi que ela fundou a primeira escola para mulheres, que, na verdade, sofreu um incêndio, foi queimada, né? As pessoas incendiaram a escola, porque ela não queria ensinar a cozinhar, a lavar, a passar, a tocar piano, a ser a dona de casa. Ela queria que as mulheres aprendessem pasmem, gente, matemática, português, química e francês. Então, ela foi crucificada praticamente, né? Foi criticada por isso. Então, ela dizia que se as mulheres aprendessem isso, se livrariam dos seus maridos, porque, na verdade, os maridos daquela época eram extremamente cerceadores. Então, a gente precisa entender que muitas coisas que a gente vive hoje, nós estamos... Está lá atrás, no século XIX, na história do Brasil, o primeiro império, o segundo império. Então, aliás, como eu descobri coisa de um mês para cá que está agarrado lá atrás, né? E se a gente escavucar, como diz Maximiliano, a gente vai encontrar muito mais coisa. Então, mulheres, né? Mulherada aí do nosso Brasil, vamos abrir os olhos, vamos nos permitir, né? Desencantar aquilo que a gente acha que está dentro de nós e que a gente acha que não pode expor, porque a gente vai ofender ou vai, né, aborrecer as pessoas que estão na nossa volta. Não, sabe? Ninguém pode ser feliz à custa da infelicidade das mulheres desse país. Aliás, nenhum homem, nenhum ser, ninguém. Primeiro as mulheres, porque são os seres mais sagrados. Se os homens estão aí, agradeçam a elas, né? Então é isso, gente. Bom, resumindo, é mais ou menos isso. Muito bom mesmo, parabéns. E você falou tudo aí, porque são coisas que estão lá atrás, mas que a gente vê hoje de outra forma, que continua presente, sobre outra forma, outro formato, outra máscara e outra imagem, mas continua presente, né? Essa questão dessa sociedade ainda tão patriarcal, a presença do homem nos centros de decisão, todo o centro de decisão gira sempre em torno do masculino, né? Em tudo a gente pode observar. E quando a gente fala, às vezes, assim, para a questão da mulher, igual, por exemplo, às vezes, hoje, essa semana mesmo, numa reunião que eu estava assistindo, aí uma outra pessoa, não, mas o homem também, tudo bem, o homem é direitos para todos, mas a questão é que a mulher vem sendo sufocada há muitos séculos e séculos. E até hoje a gente vê, não é à toa, como você bem colocou, o crescimento do feminicídio, por causa disso, porque ela ainda tem que se calar muitas vezes, ela é obrigada a aceitar certas coisas, né? Obrigada a aceitar salário menor, né? Tá tudo aí na nossa sociedade disfarçado de outras formas. E essa questão do etarismo também, o preconceito da questão da idade, eu fiquei assim chocada, e principalmente no fato por ter vindo de outra mulher, porque foram mulheres novas que falaram. A questão do machismo e da violência, porque elas estão sendo violentas. Não, olha, presta atenção, meu povo. Quando a mocinha lá fez isso, ela foi violenta. Ela agrediu a outra mulher, como um homem faria. Ela teve uma posição masculina no corpo feminino. Uma atitude, né? Isso, uma atitude, justamente. É isso aí, atitude masculina de séculos e séculos, de uma maneira errada, que está em nossa sociedade dominando aí homens e mulheres, né? Isso é que é triste, é a falta da sororidade, né? Que é aquela empatia de mulher com mulher, porque isso é o princípio de tudo, para você entender e conseguir mudar. Porque não adianta também, igual quando a gente fala representatividade de mulher, a mulher está mais presente. Mas a gente tem que estar mais presente também, não quantitativamente só, não, mas para fazer essa diferença, para ajudar a mudar essa agenda social, essa pauta de todo o masculino, está tudo focado no masculino. Você tem. Não, você. Às vezes a gente vê mulher para mulher assim, poxa, ofendendo a outra, ela é mal amada, ela não sei o quê. Gente, isso é o xingamento mais machista que eu já vi, sabe? A pessoa, é importante que todos nós, mulheres, falando agora para as mulheres também, que a gente possa se tocar em relação aos comportamentos masculinos que a gente está tendo. Masculinos no sentido, assim,
do masculino tradicional secular que a gente tem aí, né? Olha que legal. Né? Que a mulher tem que ir só para esse caminho de servir. Não é por aí. A gente tem que estar fazendo a diferença. A gente tem que ter a representatividade para mudar isso, né? Tem um rapaz aqui, Ricardo, ele escreveu assim: hoje o homem que demonstra amor e cuidado com a mulher tem sido rejeitado por ela porque outra magoou. Esse é um ponto, e ainda tem um ponto aí, Ricardo. Aquela coisa estou com você, mas te dou tapa na cara, te enforco. Gente, pelo amor de Deus. Existe uma linha, né, sexual, que é a questão sado, que tem lá um consentimento, que tem uma outra coisa, não estou falando disso. Se não estiver nessa linha, se você está levando tapa na cara, que te machuca, que está sem o seu consentimento, é violência, gente, não é? Então, vamos parar. Carinho é uma coisa, violência é outra, né? Existe uma linha bem, bem tênue aí. Mas eu ia falar um poema, mas vai lá. É porque eu quis frisar o que ele estava falando, que realmente muitas mulheres não querem o carinho. Elas querem ser tratadas porque acham... Aqui, ó, apareceu de novo, né? São rejeitadas e também porque outra magoou, ela acha que o outro vai fazer a mesma coisa. Também não é regra geral, né? Não é regra geral, realmente. Mas é justamente que tem que ter mais homens fazendo a diferença também aí, né? Tem que engrossar esse caldo aí, porque o caldo tá ralo, né? Tá ralo. Vamos lá com o seu poema. Eu vou falar um e fechar com o surto. Falar maturidade, no final eu falo surto. Tá. Maturidade. Sinônimo de ficar velha? Nunca. Quando chega, somos singulares. Fizemos um pacto com a vida. Não importa o ontem, o amanhã, o agora. Importa o que fazemos, como fazemos. O outro não incomoda, não afronta, não é primordial. Viver é essencial. Momento inspirador. Um minutinho, gente. Tá tocando aqui. Jesus! Oi! Tá. Vou abrir o botão. Abriu? 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 Abriu! Oh, meu Deus, que loucura! Olha só. Vamos começar de novo, gente. Maturidade. Sinônimo de ficar velha? Nunca. Quando chega, somos singulares. Fizemos um pacto com a vida. Não importa o ontem, o amanhã, o agora. Importa o que fazemos, como fazemos. O outro não incomoda, não afronta, não é primordial. Viver é essencial. Momento inspirador, mergulho no mar, uma selfie, um orgasmo, um sorriso, um olhar. Eu te amo, um abraço, cada pensamento sustento. Maturidade, estado de ser, estar e pisar, olhar e fluir, falar e sentir, sem ida ou chegada. Ai, adoro essa frase, apenas transposição. É exatamente isso, entendeu? Eu queria muito dizer isso das mulheres nessa noite. É apenas transposição, entendeu? Isso. Esse livro, ele é o meu primeiro, né? Em 2016, é o Poemas ao Vento. Eu não escrevi mais. Aliás, depois desse, só em 2019 que teve o Ressaca. Eu só fiz esses 2 livros de poemas. Eu não me considero poeta. E é isso aí, né? E depois eu fecho com Surto, que eu acho também muito interessante para a mulherada. A gente fecha com Surto, que é desse livro também. Que maravilha. E abrimos com um texto, né, do próximo, do Inquietude. E é isso, Luciana. A gente, como formadores de opinião, né, como escritoras, como mulheres que escrevem, que têm autoria feminina, a gente que defendem isso, a gente tem que tá sempre colaborando para que as pessoas pensem, né? Para que as pessoas... Isso. É isso. A desculpa gente interromper, desculpa, né? Mas faz parte, né? Não, tá queimando. Pois Rosana Andréia é desse jeito.
Mas é muito bom. A gente está em casa no bate-papo. Sempre é bom lembrar. Eu Mas sei que tem muita gente assistindo, né, aí e tal, mas é isso aí. E eu estou muito feliz por estar aqui, né, de poder dizer essas coisas para as mulheres, né, e poder falar desse tema, mulher naturalidade. Eu acho que é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de você virar a página, é sempre tempo. E olha, escrever aqui, ó, os era algo. homens que não estão conseguindo acompanhar a mudança dos tempos, entender que as mulheres estão dando um basta, que ainda estão o quê? Que ainda estão Nutrindo, é isso? comportamentos que não cabem mais, que não conseguem se libertar do quadrado e da criação arcaica. Precisam de terapias para adequação ao novo tempo. Eu também acho, concordo com ela. Acho que a terapia ajuda também, você Ajuda entender esse muito, tema. né? Os homens, às vezes. Porque a nossa geração de 50 mais um pouco viveu assim o boom das transformações, né? Tudo, internet, tecnologia, pandemia, Segunda Guerra, vai vindo. Guerra atual, guerra da Ucrânia, e, meu Deus, é uma loucura, uma loucura. Então, a gente tem que realmente E antes de pensar que às tudo, vezes... lembrar sempre de uma coisa que você falou também, que eu gosto desse programa, com certeza que vai ajudar muitas mulheres. Essa questão da gente quer colocar um cabelo verde, azul, coloque. Quer colocar uma roupa colorida, coloque. Faça aquilo que o seu coração sentir, que você se sentir bem. A crítica do outro, nunca... A pessoa que vem para criticar negativamente, o problema está com ela. Entendeu? Eu acho assim. A pessoa tem o que ela gosta. Você está fazendo bem. Contanto que você não esteja invadindo o espaço de ninguém, né? Sendo leviano, malvado, violento com ninguém. Isso. Né? Ter a ética e o respeito ali, com aquele que todo mundo deve ter para conviver em sociedade, mas ser você, né? Se você quer colocar uma saia curta, mas por que não? Por que você tem que mudar o estilo de vestir quando é mais de 50? Por quê? Não, não tem, não existe isso. Né? Eu coloquei num texto, até fiz essa frase lá no meu Instagram, a Clarice Lispector dizia, né? Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. É exatamente isso, gente. A mulher é tão infinita que o que ela deseja ainda não tem nome, não tem definição. Então, a gente tem que ir em busca, não da definição, mas de viver, né? De viver com qualidade, viver bem, nos aceitar, nos mostrar como somos, não esconder nada de ninguém, não tem nada para esconder. A essência linda, né? Feminina, que tem que ser mostrada. Eu acho que é isso aí, né? É por isso aí. A gente precisa fazer a nossa diferença, é o que eu falei, que eu estava pensando hoje da representatividade, é isso. Que às vezes falam muito, né? Vamos colocar tantos por cento de mulher, tantos por cento homem. Mas que adianta se você tiver lá uma mulher que não despertou ainda para a necessidade de ter a sororidade com a sua companheira ali, com a sua amiga, a empatia de ver o outro, e de fazer a diferença, porque aí que está. A mulher tem as suas diversidades, cada mulher tem sua singularidade e tem uma diversidade de mulheres. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres de tudo. Então, vamos ter respeito, sabe? Discriminação e preconceito, a gente tem que combater. Então, aquilo também que uma mulher, para ficar num cargo, por exemplo, ou em alguma coisa, e defender pautas que sejam masculinas nesse sentido, sejam contra a mulher, não está fazendo diferença, não está. A representatividade aí, ó, está zero do mesmo jeito. Então, a própria mulher também tem que se conscientizar. Poxa, qual é o meu papel? O que eu estou fazendo ali? Vou me colocar no lugar da outra. Nada de ficar ali competindo, sabe? Criticando. Ah, beleza. Não é isso, gente. Vamos olhar mais para dentro, né? Da gente ali e respeitar o outro, a outra, como ela é, na liberdade dela ser quem é. Eu acho também importante que uma mulher olhe a outra, mesmo que ela perceba que a companheira ali, que a pessoa que está na frente dela tem algum problema, que ela se predisponha a ajudar, né? A ser parceira, a estar ao lado. Ah, mas o cabelo dela está torto, o pé dela está assim, a sandália que ela usa não é a da Chanel. Nananana. Gente, chega disso. Esse tempo não cabe mais. No mundo que as pessoas morreram.
sabe? As pessoas próximas da gente morreram, sufocadas, sem ar. A gente precisa tentar dar um pouco de ar às outras, né? Aquelas que estão à nossa volta e que têm dificuldade ao nosso redor, que também têm dificuldade para se descobrir, para se entender, para deixar, né, aflorar essa essência feminina. Então é isso aí, não cabe mais essa coisa de picuinha. Nem mais isso. A gente tem que ir deixando, né, essas São coisas pequenas que já não servem para o dia de hoje. Como você bem falou aí, com tantos acontecimentos rápidos, o mundo está girando rápido, está tudo mais acelerado. A gente vai se agarrar nessas coisinhas, sabe? Arcaicas. E pode ter certeza que os conflitos, né, em nossa sociedade acontecem exatamente porque essa velocidade que não é compreendida hoje pela sociedade, ela é que leva. E muita gente que está agarrado no passado, o passado é passado, gente. A gente tira as coisas boas. Uma vez eu ouvi Cortella falar isso. O Cortella, ele dizia: a gente tira o que é bom, né? E o que não é bom a gente deixa no passado. Se puder aplicar no futuro, no presente, tudo bem. Mas é importante viver o presente com uma nova, abrindo os olhos para uma nova dimensão daquilo que está à sua volta, né? Ao seu redor. Então, isso é assim. E esse é o grande barato da vida, né? Esse é o grande barato da vida. Agora, ficar agarrado ao passado e maldizendo o presente não vai levar a lugar nenhum. Até porque essa atitude não vai ajudar a compreender as transformações que estão acontecendo nesse tempo, nesse momento, nesse minuto que nós estamos aqui. Já aconteceram 1000 coisas no mundo, né? E a gente até tem impossibilidade de acompanhar. Então, é isso aí. Né? É por aí. Isso. Eu trouxe um poema aqui, foi da Cora Coralina. Eu vou ler para a gente. Ofertas de Aninha aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina. Maravilhoso. Muito bonito, eu achei muito bonito aqui, porque essa questão que ela fala que eu creio na superação dos erros, na solidariedade humana, a gente às vezes não percebe isso no mundo externo, mas essa crença, esse acreditar, a gente não pode perder, porque esse acreditar que vai mover, vai ser a mola propulsora da mudança. O Paulo Freire falava que a gente não tem que ter esperança de esperança, a gente tem que ter esperança de esperançar. Né? Verbo esperançar. E é isso aí. Agora, a Cora também foi uma que escreveu muitas vezes trancada no quarto. E ela, né, até mesmo com vergonha da propriedade, porque ela lançou o primeiro trabalho dela, se eu não me engano, em 66, alguma coisa assim. Já bem idosa. Então, a gente, nossa, mulher incrível, né? Uma fazedora de doces, meu Deus do céu, sensacional, de doces poéticos. Então, a gente precisa olhar isso tudo, né? Esse legado todo aí que já está posto de outras mulheres, os que estão chegando com um olhar mais acolhedor, mais fraterno, né? Isso. Mais funcional, mais empático, tudo. É isso aí. Não, foi muito bom esse bate-papo contigo. Muito bom mesmo. Você tem mais alguma coisa? Tinha um outro poema? Tem um último poema chamado Surto, do Poemas ao Vento, que diz assim: quero surtar porque preciso. Quero dizer que já foi dito. Quero chorar se for preciso, gritar tristezas até doer.
Que o mundo se dane se me reprova. Quero o amor correspondido, amor tem pressa. Sentir a vida, perceber o mundo em formas, fazer parcerias comigo mesma. Surto. É isso, Maravilha! fazer parcerias comigo mesmo, fazer parceria conosco, as mulheres, isso é muito bom, gente. Muito É bom. isso, A gente muito obrigada. esquece muito da gente às vezes, né? A gente se diminui, né? A gente que eu falo, nós, as mulheres, no geral, da sociedade aí, o feminino, esquece muito, é acostumado a deixar de lado. Então, vamos perceber que nós somos também ali sujeito de desejos, de direitos, de vontades, né? E fazer o nosso caminho. Isso é muito importante. Então, ó, Airon, oi, Airon, tá dando aplaudindo lá. Abraço, Airon, tudo bem? É, o Gente, pessoal amanhã eu está vejo deixando aí vocês. os comentários, ó. Olha lá. Tá. O Ricardo Amanhã você vai falou, estar na festa. o dia que o homem e a Seu mulher amor. entenderem que a partir do respeito, os outros melhores sentimentos e momentos, é possível construir junto, tudo fica mais leve. É o respeito à base de tudo. Perfeito, respeito à base de tudo. Amanhã vocês vão estar na festa do Flores? Ou Gente, amanhã vamos vai animar dar. aí, povo. Pessoal, Vamos pro Flores. vamos embora, vamos lá. Eu não vou poder estar pessoalmente, mas vou estar acompanhando. Você está em Minas, né? Nesse momento. Está em Minas. Então tá, gente. Olha, foi um prazer. Amei. Quando quiser, pode chamar. Estaremos aqui de novo. Tá? Beleza, Do vamos Sarau. marcar outra depois, viu? Como faço Tá bom. questão. E porque esse assunto é Beijo. muito amplo, tem muitos amplos, muito aspecto para a gente debater. Pois é. Ah, Leile, livramos de pensar como os homens do século XIX. Olha, Iron, ainda tem muita gente do século XIX no XXI. Tem cabeça esquisita. Olha, vamos lá, vamos indo. E muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Podem contar, quando precisar, pode chamar. Tem muita coisa, muitos assuntos, muita coisa para ser falada. Estamos aí à disposição, tá? Muito grata mesmo pela oportunidade, muito grata por esse momento. Nossa, foi num dia assim que hoje aconteceram muitas coisas mesmo. Desde ontem o negócio está acontecendo. E aí eu estou realmente muito feliz, e feliz por essa oportunidade. Viva as mulheres, né, do século XXI, de todos os séculos, e adiante, avante. Avante sempre. É isso aí, pessoal. Um grande beijo para todos também. Agradecer aqui pelo todo mundo que está assistindo. Agradecer a Rosana também por ter vindo, ter comparecido com esse conteúdo excelente. Gosto muito dos seus textos, sempre acompanho, tá? E ajuda, com certeza, ajuda muito as mulheres. E a gente é assim que a gente vai fazendo, vai dando as mãos e se ajudando dessa maneira. Tá? Isso aí. Quando o livro ficar pronto e for marcado o lançamento, né? Que agora é a editora que marca, aí a gente vai chamar o povo para. Vai ser aqui em Campinas, mas vai ser presente. Bom? Nós vamos estar lá prestigiando, tá? Obrigada. Beijão para todos, gente. E para as mulheres, não vamos nos esquecer dos principais pontos: autoestima, sororidade com a outra mulher também, respeito. Não vamos apoiar nada, nem pautas, nem nada que represente, que contrarie o ser feminino, no sentido de destruir, de apequenar, de sufocar. Nada disso. É sempre com educação, com respeito com as mulheres, com todos nós, e dos homens para conosco. Não vamos aceitar menos que isso de forma alguma. E vamos tomar atenção com os sinais, como disse a Rosana, o nome, ali um gesto mais forte de violência, não corta isso, sai fora, tá? Vamos ficar atentos a isso aí. Tá Beijão. Bom. Tchau, tchau. Tchau. Bye. Tchau, gente.